Hoje temos novamente um estudo de Apocalipse encriptado, sendo que hoje vamos fazer aqui uma pit stop. Ou seja, na sequência normal, nós iríamos estudar hoje e íamos falar sobre as pragas. Mas isso ficará para depois. As pragas ficará para depois, porque hoje vamos fazer aqui um estudo sobre Rei do Norte, Rei do Sul. Um estudo que tem passado agora por aí pela internet, pelo meio religioso, em que é importante nós percebermos este assunto. Reparem, nós sabemos que durante 1260 anos foi a supremacia papal, o instrumento número 1 que Satanás usou para lutar contra os filhos de Deus. Certo? Nós temos vindo a estudar isto em Apocalipse encriptado. Este foi o instrumento número 1 que Satanás usou contra os filhos de Deus. Mas em 1798, essa supremacia papal terminou. O Papa foi deposto. Este instrumento número 1 de Satanás deixou de ser usado e vai voltar a ser usado no futuro, essa supremacia. E a pergunta que eu lanço para vós hoje é, e neste meio, qual é o instrumento que Satanás está a usar, qual é o instrumento número 1 que Satanás está a usar para lutar contra os filhos de Deus? Percebem a problemática? Uma coisa está no passado e outra coisa está no futuro. Então, neste meio, hoje em dia, qual é o instrumento número 1 que Satanás usa para lutar contra os filhos de Deus? É interessante a pergunta. Fiz essa pergunta para casa. Após 1798, com a saída de cena do papado, qual passou a ser o instrumento usado por Satanás contra o povo de Deus? Qual foi o instrumento número 1? Então temos aqui várias respostas, em que continua a ser o papado, e há quem ache que continua a ser o papado o instrumento que está a lutar contra os filhos de Deus. Depois, as ideologias do Rei do Norte, as ideologias do Rei do Sul, e nada, Satanás continua à espera da cura da ferida mortal. Ou seja, o papado levou a ferida mortal, a besta levou a ferida mortal, ficou morta durante uns tempos e vai reavivar, então Satanás está de braços cruzados à espera que a besta volte novamente a ter poder. Acham que este é o feitio de Satanás? Não, Satanás está a usar outro poder. Como vocês já perceberam, vamos falar de Rei do Norte e Rei do Sul, será por aí a resposta. Posso dizer que a resposta certa é o Rei do Sul, que até não foi a maioria. E já vão perceber porque é que é o Rei do Sul, com as ideologias do Rei do Sul que Satanás está a usar hoje em dia contra os filhos de Deus. Esta ideia deste binómio, deste Rei do Norte e Rei do Sul a lutar, está em Daniel 11. Então, o estudo que nós vamos fazer de Apocalipse hoje, vamos deixar um bocadinho em stand-by, vamos a Daniel 11, para compreender então este momento, este hiato profético entre a ferida mortal e a cura da ferida mortal. Daniel 11 é um capítulo realmente interessante, é um capítulo grande, não vai dar para nós estudarmos o capítulo todo, vamos tirar as linhas mais importantes. É de difícil interpretação também, e Daniel, sobre este assunto, Daniel 11, Daniel teve 3 semanas a orar constantemente, para ter a resposta, para perceber aquilo que lá estava. E não foi fácil ter a resposta. O próprio anjo Gabriel diz que foi impedido por Satanás para vir dar resposta a Daniel. Só isto já nos deve pensar no assunto. O assunto devia ser tão importante que até Satanás não queria que Daniel compreendesse. Queria ocultar este entendimento de Daniel. E Gabriel diz mesmo que o próprio Jesus teve de vir e dar resposta a este impasse. Satanás estava a impedir que Gabriel pudesse vir dar a resposta a Daniel. Gabriel diz assim: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque aviso dias. Os dias que nós vamos estudar hoje. Para Daniel não era para o tempo dele, mas ele não conseguia compreender aquilo e ele precisava de entender. E Gabriel veio-lhe explicar. E é isto que nós vamos entender hoje. Daniel 11. Se pegarmos em Daniel 11... fala então do conflito do Rei do Norte e Rei do Sul. Os primeiros 4 versículos é o conflito Grécia-Pérsia. Não vamos explorar muito, mas nós podemos, por exemplo, tirar aqui no versículo 2, está a falar de Artaxerxes. No capítulo 4, quando fala que o reino é dividido em 4, sabemos que foi os generais de Alexandre Magno, os 4 generais, porque Alexandre Magno não tinha descendência e morreu cedo, então os seus 4 generais ficaram com o reino. E depois, a partir do versículo 5, Daniel começa a descrever um conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Umas vezes vai o Norte atacar o Sul, outras vezes vai o Sul atacar o Norte. Do capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 8. Em seguida, a partir do versículo 9, temos o Norte a atacar o Sul. Depois, no versículo 11 e 12, o Sul está a atacar o Norte. Não vamos demorar muito a ler os versículos, fiquem só com a ideia. A partir do 13 para a frente, temos o Norte a atacar o Sul novamente. E assim continua. No versículo 25, então agora é o Sul que ataca o Norte. Depois é o Norte que ataca o Sul. E aqui estamos no tempo do fim. E agora aqui temos que nos demorar um bocadinho. Temos
o sul estava a atacar, o norte estava a atacar o sul. Agora, no versículo 40, no tempo do fim, é o sul que ataca o norte, depois o norte que ataca o sul, e curiosamente, nos últimos versículos diz que o norte e o sul vão se aliar. Ficaram com a ideia principal? Temos um conflito norte-sul, temos um conflito aqui no tempo do fim em que o sul atacou o norte, no tempo do fim o sul atacou o norte, fiquem com esta ideia. A seguir o norte vai atacar o sul, e a seguir o sul e o norte vão se encontrar os dois e vão se aliar. E é agora aqui que nós vamos entender o que é que se passa. Em primeiro lugar, o que é isto de norte e sul? Temos que pensar como um israelita. Se vocês fossem israelitas, isto aqui é Israel, temos o rei do norte e o rei do sul. E eu perguntei para casa o que é o rei, qual era a nação que ficava a norte e que ficava a sul de Israel. E as respostas foram Babilónia e Egito, esta é a resposta certa, Babilónia ao norte e o Egito ao sul, e depois Babilónia e a Síria estão os dois ao norte, Egito e Edom estão os dois ao sul, Edom e Moab estão mais para o oeste, Samaria e Moab também não é nenhum destes. Mas, portanto, é Babilónia e Egito. E nós conhecemos bem Babilónia e Egito, duas nações que atacaram e que escravizaram o povo de Israel, correto? Se nós pensarmos em Babilónia, que está aqui em cima, e vocês podem dizer, mas Babilónia não está ao norte, está a este. A verdade é que para atacar Israel, eles não vinham a direito, eles tinham que passar o deserto e então atacavam Israel pelo norte. Ou seja, quando Babilónia atacava Israel, vinha pelo norte e eram considerados o rei do norte. Assim como o rei do sul, o Egito tinha que vir então pelo sul de Israel para atacar Israel. Para um israelita, se nós formos israelitas, o norte é a Babilónia e o sul é o Egito. De Babilónia, o que é que vem? Vem o deus Baal, que se queria colocar em lugar de Deus. Era um rei que também era sacerdote. E, portanto, de norte, e nós compreendemos bem, não vamos demorar muito nisto, já falámos sobre Babilónia, mas vem uma filosofia de usurpação do lugar de Deus. Babilónia queria-se colocar no lugar de Deus, o rei queria-se colocar no lugar de Deus perante a nação. E vem também isto, este versículo vocês conhecem bem. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O versículo também nos diz que Satanás queria um lugar nos lugares do norte, nos lugares mais altos. Então, do norte temos alguém que quer usurpar o lugar de Deus, Babilónia. Ao sul, o Egito, há uma frase que nós conhecemos muito bem do Egito, que é: mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Ou seja, aqui não é alguém que se está a colocar em lugar de Deus, é alguém que pergunta quem é Deus. Então, do Egito vem filosofias de confiança humana, negação de Deus, ateísmo. Estão a ver a ideia? Ao norte e ao sul, deste conflito de Daniel, ao norte e ao sul, para um israelita daquela altura, vem alguém que quer usurpar o lugar de Deus e ao sul alguém que quer negar Deus. São estas as duas forças. Se vocês pensarem bem, são estas duas forças que lutam contra o cristão. Ou porque querem deturpar a nossa religião, ou porque querem negar que Deus existe. De acordo? Então vocês podem perceber, se um luta por usurpação e outro luta por negação, mas ambos lutam contra o povo de Deus, se calhar o Deus é o mesmo. Se calhar aquele que está a fazer força para lutar contra o povo de Deus é o mesmo. E é verdade. Deixem-me dizer-vos que Satanás puxa tanto à direita como à esquerda. Puxa tanto por usurpação como por negação. Se para mim não servir a usurpação, então vai pela negação. Se a negação não servir para mim, então vai por usurpação. Entendem? Estamos dos dois lados do conflito, de Satanás mexe os cordelinhos dos dois lados. E Israel está ali no meio entre a usurpação, no meio entre a negação. Vamos aqui a esta parte. Este versículo, como eu vos dizia, aqui no versículo 40, é no tempo onde nós estamos. Vamos perceber primeiro quem é o rei do norte, antes de chegar ao tempo do fim, quem é o rei do norte. E vocês vão perceber rapidamente. Está a falar do rei do norte, quando o norte atacou o sul, e fala desse rei do norte da seguinte maneira: profanarão o Santíssimo e a fortaleza e tirarão um sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Engrandecerá sobre todo o Deus e contra o Deus dos deuses, falará coisas espantosas e será próspero. Não terá respeito de Deus de seus pais, nem terá respeito do amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. De quem é que está aqui a falar? Nós, quando estudamos Apocalipse, já vemos versículos muito semelhantes a este, quando estava a falar da besta que sobe do mar, quando estava a falar do papado romano. Porquê? Vai profanar o santuário quando vai se colocar no lugar de Deus para perdoar pecados. Vai engrandecer-se e fazer coisas espantosas. Não fez coisas espantosas? Durante aqueles 1260 anos, não vai ter respeito a Deus dos seus pais, nem respeito às mulheres, nem respeito à igreja, nem respeito às doutrinas da igreja. Vai deturpar isso tudo. Então, este norte que ataca ao sul aqui, temos o papado. Aliás, eu perguntei para casa, estes versículos estavam a falar de quem?
E a resposta foi, por maioria, que estamos a falar do poder papal, é verdade, a Igreja Romana no poder papal. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra o rei do norte e levantar-se-á com ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Quem é o rei do sul? Reparem, rei do sul, qual é o poder que no fim do tempo derrubou o rei do norte? O rei do norte é o papado romano. Qual foi o poder que derrubou o rei do norte? Napoleão. França. Rei do norte, poder papal. Fim do tempo. Nós sabemos em Daniel que fim do tempo quer dizer 1260, depois de terminar os 1260 anos. Esse inicia o fim do tempo aí. Então, no fim do tempo vem o rei do sul, e o rei do sul é exatamente este poder que lutou contra o rei do norte e o venceu. Lutou contra o poder papal e o venceu. Vamos entender isto. Em 1798, a Reforma Francesa, que nós já falamos aqui também em Apocalipse, foi uma revolta contra o clero e contra Deus. Porquê? Porque havia 12 séculos de domínio dos papas. Até se percebe porquê da Revolução Francesa. Durante 12 séculos havia um controle absoluto, uma asfixia da sociedade, asfixia social, da ciência, do saber, da cultura. Reparem, o mundo na altura, nesta altura da Revolução Francesa, o mundo na altura não era muito diferente do mundo de Jesus. Tantos anos depois, continuava a ser muito igual. Porquê? Porque a Igreja Católica sufocou todo o desenvolvimento. Tudo o que aparecia de novo, tudo era pecado. Tudo o que fosse contrário à Igreja era para a morte. E, portanto, o mundo esteve sufocado. Percebe-se porque é que na Revolução Francesa eles quiseram tirar dali o papado. Na Revolução Francesa eles negaram Deus, porque se o papado representava uma força, um poder que queria representar Deus, mesmo que seja por usurpação ou que seja por erro, mas eles representavam Deus, então eles vão negar Deus, eles vão lutar contra a Bíblia, eles vão pôr em lugar de Deus a deusa da razão. Falámos sobre isto, no Apocalipse mais para trás. Eles agora querem a Deus da razão. Inventaram a guilhotina e voltam a matar cristãos. Lá está, Satanás mata cristãos de um lado e mata cristãos do outro. Matou 55 mil cristãos só com a guilhotina que foi inventada na Revolução Francesa. Eles tinham o alvo de matar 50 cristãos por dia. E reparem agora o que é que surge da Assembleia Nacional Legislativa em que se deu a Revolução Francesa. Reparem quais são os patamares desta Assembleia. Eles vão dizer o seguinte: a Bíblia é abolida, não há Bíblias para ninguém, não há Bíblia, Deus não existe, e foi o único país do mundo em que disse que Deus não existe e que escreveu isso, Deus não existe. As igrejas foram fechadas, não há igrejas para ninguém, os cultos são proibidos, a semana em vez de 7 dias passa a ser de 10 dias, e há um dia que é para orgias e para blasfémias, e depois há o culto da deusa da razão. Agora vamos adorar a deusa da razão. A razão é que é o nosso Deus. É isto que nós temos de Rei do Sul. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá e os matará. Vou tentar explicar isto um bocadinho melhor. Quando acabar o seu testemunho, está a falar da Bíblia, que esteve durante 1260 anos, no contexto de Apocalipse 11, durante 1260 anos a Bíblia esteve de luto, porque a Bíblia era negligenciada e não era dada ao povo, ela teve de luto, mas quando acabou, então vai surgir uma besta chamada a besta do abismo. Então, na Revolução Francesa, quando o Papa é deposto, surge uma outra besta que é a besta do abismo. E desta nós falamos muito. Falamos muito da besta da terra, da besta do mar, mas da besta do abismo nós não costumamos falar. Concordam comigo? Mas esta besta do abismo é esta besta que está hoje em ação. É esta que está hoje a lutar contra os filhos de Deus e temos que compreendê-lo um bocadinho melhor. Besta, poder, reino, nação, como nós sabemos. Abismo, também já estudamos em Apocalipse. O que abismo quer dizer é um local de ausência, um local de negação de Deus, de caos, confusão. Então, esta besta que surge do abismo é um poder novo que surge agora, que vai ficar na ribalta e que vem de um lugar de negação de Deus, de um lugar de confusão, de caos. Fazendo a conclusão, 1798 temos a besta que surge do mar, papado, que é ferida e que vai voltar à ação no futuro, não sabemos quando. Entre isto e isto, temos então a besta do abismo. E é esta besta do abismo que nós vamos falar. Quem é esta besta do abismo? Estão prontos para esta viagem profética? Esta é a besta do abismo. Se vocês forem estudar o que surgiu da Revolução Francesa, rapidamente vocês chegam lá. O que é que surgiu depois da Revolução Francesa? Existencialismo, homossexualismo, feminismo, relativismo, comunismo, liberalismo, ateísmo, humanismo, evolucionismo, secularismo, multiculturalismo, materialismo e outros ismos que podíamos trazer aqui. Estas filosofias surgem exatamente na Revolução Francesa. Surgem a partir daí estas ideias. Qual é o objetivo de todas estas ideias? É este: retirar Deus da equação. Deus não existe, não importa esse Deus. É ordenar o mundo e a vida pela sabedoria e pela força humana. É o que todas estas teorias querem fazer. O que a besta do abismo vem fazer agora, vai lutar contra duas instituições divinas: o casamento
e o sábado. Aqui, a besta do mar fez muito bem, lutar contra o sábado, mas agora a besta do abismo vem lutar contra esta instituição divina, contra a família. É este o trabalho da besta, e vocês já vão ver porquê. Existencialismo, uma das primeiras teorias que surgiu dali. Sartre, muito conhecido, foi um existencialista, e ele diz: todo doente nasce sem razão, se prolonga por fraqueza e morre por acaso. O que é que acham disto? Perfeitamente existencialismo. Deus fica à parte. Deus não existe. O indivíduo é livre e autónomo e é o único responsável de dar significado à sua vida. É o que diz esta teoria. Existencialismo, homossexualismo. Esta está muito em voga hoje. Cada vez é mais divulgado. Há uma nova moralidade que tem que ser aceite. Quem não aceita é criticado. Se vocês disserem que são contra o homossexualismo, vocês são considerados como racistas, machistas, homofóbicos, intolerantes, xenofóbicos, todos os títulos que vocês queiram dar. Porque não é esse o ponto comum da sociedade. O ponto comum da sociedade deve aceitar que o homem pode casar com outro homem, mulher pode casar com outra mulher. Se vocês olharem para aqui, para este mapa mundo, a azul estão os países onde é aceito o casamento homossexual. Reparem como é que nós estamos no mapa mundo. Os vermelhos são os países em que é proibido o casamento e é mesmo sancionado por lei. E depois, quanto de vermelho para baixo, as sanções são mais leves. A argumentação é agradável, é a liberdade para criar uma ditadura única de pensamento. É interessante que na Igreja Católica queria criar uma ditadura única de pensamento e nós estamos na mesma. Queremos criar uma ditadura única de pensamento. Anexado à questão da homossexualidade vem a igualdade de género, vem a pedofilia. Já há zonas do mundo os mesmos argumentos que usam para os homossexuais, os mesmos argumentos para que a pedofilia também pode acontecer, porque esta é a minha expressão, esta é o meu ideal. Okay? Já vamos neste ponto. Qual é o projeto disto? Destruição do projeto divino da família. Não tenho dúvidas. Vou-vos dar um exemplo. A Bíblia diz que a orientação familiar é hetero-monopatriarcal. Alguém tem dúvidas disto? Que é isto que a Bíblia diz? Não é homo-monopatriarcal, não é hetero-múltiplo patriarcal, nem é hetero-mono-matriarcal. Estas são as fontes bíblicas. Contra isto surge então a defesa das mulheres, a defesa dos homossexuais, a igualdade de género, etc, etc, contra isto que aqui está. É isto que Satanás quer fazer com a besta do abismo. É mudar esta orientação bíblica da família. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. Porquê é que não há defesa das mulheres na Arábia Saudita? Lá as mulheres não são muito mais maltratadas do que aqui? Porquê é que não há defesa de homossexuais na Arábia Saudita? Elas atiram os homossexuais pela janela fora. Porquê é que lá não há essa defesa? Porquê é que lá não surgem estes movimentos? Por uma razão muito simples. Não há cristianismo para retirar de lá. Mas nos países cristãos é aqui onde surge isto. Porque queremos tirar a ideia cristã, a ideia judaico-cristã da orientação familiar. A Bíblia tem os princípios de defesa de todas as pessoas. Não são os movimentos que surgem aí. Não é os movimentos de defesa da mulher, de defesa dos homossexuais. Não são esses movimentos que têm os princípios bíblicos de defesa. É a Bíblia. Na Bíblia tem lá escrito. Na Bíblia diz como é que devemos tratar as mulheres corretamente, com fidelidade, vaso frágil, com respeito. Na Bíblia está lá tudo escrito como é que deve ser tratado. Não precisamos desses movimentos para nos vir dizer como é que devemos tratar das pessoas. Tratar das pessoas de forma igual, mesmo que não tenham uma vida de acordo com os princípios bíblicos. A Bíblia também diz isso. Que eu devo respeitar o meu irmão, mesmo que ele tenha ideias diferentes, e devo-lhe levar a mensagem. A Bíblia diz isto. Não preciso de movimentos. Homossexualismo, feminismo, relativismo. Vamos aqui ao relativismo, por exemplo. Tudo é relativo, nada é absoluto. É o que diz o relativismo. Por exemplo, o sábado é o dia de guarda ou é o domingo? E nós entramos em debate. Eu apresento os argumentos do sábado, tu apresentas os argumentos do domingo, mas no ideal não vamos estar ali a discutir quem é que tem razão. Eu apresento os meus, tu apresentas os teus e ficamos com a nossa razão. É isto que diz o relativismo. Mas, quando é que para o relativismo? Quando chegamos ao politicamente correto. O politicamente correto é outra ideia que surge com o Rei do Sul. O que é o politicamente correto? Vou-vos dar uma ideia. Se eu disser que orgulho, estes dois homens assumiram-se e tiveram o seu casamento, vem a mídia, vem a televisão, vem ouvir o meu comentário e vai dizer, espetáculo. Se eu disser, Deus tem um projeto diferente, isto não é bíblico, eu vou ser criticado. Eu vou ter todos os nomes que vocês queiram chamar. Reparem, a ideologia é tão forte que leva a crer que este é o pensamento mais correto, mais adequado, mais atualizado, mais respeitador da liberdade, e quem pensa ao contrário é homofóbico, é atrasado, é tudo o que vocês quiserem chamar. Uma jovem adventista estava na sala de aula, numa aula de psicologia, e o professor fez um teste. Ele arrumou as carteiras todas para o lado, pôs os alunos todos no centro e escolheu nos 4 cantos da sala, diz, aqui é o concordo totalmente, concordo mais ou menos, discordo mais ou menos, discordo totalmente.
Agora vocês vão se posicionar conforme a minha pergunta. E a primeira pergunta do professor foi: relações sexuais antes do casamento. O que aconteceu? Toda a gente vai a correr para o concordo totalmente e a aluna adventista vira as costas e vai para o descordo totalmente. O que é que acham que aconteceu? Foi criticada. Esta é a ideologia do Rei do Sul. Não é a ideologia bíblica. Mas é a ideologia que sofremos na escola, que os adventistas sofrem no mundo. É apenas um exemplo. O papado realmente matou fisicamente. O Rei do Sul, a besta do abismo, faz-nos a morte psicológica e a morte social. Põe-nos diferentes da sociedade. Eu pergunto se queremos ser politicamente corretos ou biblicamente corretos. O Rei do Sul diz que temos de ser politicamente corretos. Deus diz que eu devo ser biblicamente correto. Percebem qual é a besta que está a lutar contra nós neste momento? Rei do Sul, na televisão, na média. Peguem nos filmes que veem, nas séries, nos programas, nos jogos e tirem todos os filmes que tenham sexo fora do casamento. Tirem todos os que têm adultério e homossexualidade. Agora é comum nas séries, nos filmes, tem que aparecer um casamento homossexual, um casal homossexual, porque parecer mais de acordo com... E no meu tempo isto não existia, agora já começa a existir. Tirem todos os que têm violência. Porquê é que eu trago a violência? Porque a violência também é uma instigação à desordem social, que é o que o Rei do Sul quer fazer. Tirem os filmes que têm isto e com quantos é que vocês vão ficar? Muito poucos. Aqueles que não tiveram sucesso na bilheteira, talvez. Esses devem lá estar. E nós dizemos, não, eu não sou influenciado por essas coisas. Isso a mim não me atinge. Houve alguém, João Alberto Catalão, disse uma coisa muito interessante. Ele diz, quem não influencia é influenciado. Percebe a ideia? Na escola, ou eu influencio ou sou influenciado. No trabalho, ou eu influencio ou sou influenciado. Não há outra hipótese. Realmente ele disse isto com muita propriedade. Ou eu influencio ou eu sou influenciado. As ideologias do Rei do Sul modelam os nossos conceitos, não tenham dúvidas. Ou influencias ou és influenciado. Podíamos continuar. Comunismo, liberalismo. Vamos aqui ao liberalismo. Espero ter tempo para terminarmos aqui. Rei do Sul e a política. Nós na Igreja Adventista não falamos de política, não é esse o objetivo, nem eu posso argumentar que percebo alguma coisa de política, percebo muito pouco, mas a política que posso ver na profecia e que tem a ver com os princípios bíblicos e que tem a ver com o andar profético, aí essa interessa-me. Esquerda e direita, filosofias de esquerda e filosofias de direita apareceram também com a Revolução Francesa. Passo a explicar, eu penso que vocês recordam-se disto da escola, que é, na altura da Revolução Francesa, havia o presidente, aqueles que eram de acordo com o rei, a favor do rei, a favor da Igreja também. Esses ficavam à direita do presidente. Aqueles que queriam outra forma de governo, que não queriam nada com o rei, que não queriam nada com a Igreja, se punham-se ao lado esquerdo. E é aqui que surge a direita e a esquerda. A direita, umas políticas mais de acordo com a Igreja, com o poder do rei, e as esquerdas, políticas que queriam lutar contra isso tudo, dizer que o ateísmo é que está certo e quiseram tirar tudo isso de cena. Então, o Rei do Sul assemelha-se à política de esquerda, o Rei do Norte à política de direita. Correto? Regra geral, podíamos classificar desta maneira. Vou-vos dar um exemplo do que é que estamos a falar. Portugal, desde há 4 anos, temos um governo socialista apoiado por uma extrema-esquerda. Correto? Rei do Sul, governo de esquerda. Qual foi das primeiras políticas que este governo implementou? Vou ver se vocês se recordam. Uma das primeiras coisas, as primeiras grandes medidas que o governo fez foi tirar o apoio às escolas privadas. Porquê? Por uma razão muito simples, porque as escolas privadas em Portugal, a maior parte delas são cristãs. Então não é objetivo do Rei do Sul que na escola ensinem princípios cristãos. Uma das primeiras políticas que o governo de esquerda faz é retirar este apoio. Para quê? Para que os meninos vão para a escola pública e onde aprendem o ateísmo da escola pública. Ou vezes acham que na escola pública fala-se de cristianismo. Acham que se defende cristianismo. No Parlamento dizia um deputado de esquerda, não sei porque é que ainda continua a haver religião e moral na nossa escola. Nas nossas escolas. Não estou a dizer que é bom ou que é mau, estou só a dizer o ponto de vista deste senhor. A religião moral neste momento é facultativa e nem sequer vai até ao final da escola, a partir do 9º ano deixa de existir. Portanto, ele levantava esta pergunta. Associada a isto, recordam-se uma outra grande polémica que foi a igualdade de género? Uns livros que surgiram, os manuais da escola que surgiram, em que falava lá de que o menino fazia de uma maneira e a menina fazia de outra. Disseram, isto não é igualdade de género, isto é contra a igualdade de género. O menino pode dizer que quer ser menina e a menina pode querer fazer coisas menina. Ou seja, o professor já não pode dizer o aluno e a aluna. Tem que ser o estudante, porque ele é que escolhe o que é que quer ser. Estão a ver onde é que isto está a levar? Onde é que o Rei do Sul quer levar? Onde é que a besta do abismo quer nos levar? Política do aborto. Os direitos da mulher. Reparem a contradição das políticas do Sul. Não podemos matar os criminosos, aqueles que deviam ser condenados à morte, não podemos matar os criminosos, mas
podemos matar as crianças inocentes. Ou seja, o que o Rei do Sul faz é ilibar os culpados e matar os inocentes. O aborto. Reparem, o azul é onde o aborto é aceite na sociedade. Não vos faz lembrar o sacrifício de crianças, não vos faz lembrar os cultos satânicos anteriores? Este é o santo grau do satanismo. Realmente, o sacrifício de crianças. A legislação dizem, não tenho tempo para ir por aqui, ateísmo. Eu fiz esta pergunta lá para casa, surpreendi-me com as respostas, em que eu perguntava, no seu trabalho, na sua escola, qual é a ideologia mais falada, no seu trabalho, qual é a ideologia mais preconizada, e apresentaram aqui 15, que seria o agnosticismo e o cristianismo. Quando o professor estiver a falar, aconteceu assim, desta maneira, daquela forma, a evolução das espécies, o aluno vai lá e dizer, não, eu tenho uma proposta diferente. A Bíblia diz assim, veja o que acontece. Ou no vosso local de trabalho vocês conseguem falar de Deus livremente e ninguém vos chama malucos? No meu trabalho é assim. Ali é tudo ateu. Ninguém acredita em Deus. Deus está fora da equação. Esta é a besta do Sul neste momento. Ateísmo, humorismo, evolucionismo, secularismo, multiculturalismo. Aqui também é uma ideia interessante, que é, Deus dá-nos igualdade na possibilidade de salvação a toda a gente, é verdade. Mas, se nós formos ver na Bíblia, diz assim, não te juntes aos povos de outras religiões, isto, portanto, parafraseando a Bíblia, se alguém não traz esta doutrina, não o recebas em tua casa, não lhes dês ouvidos, faz um muro à tua volta, só entra quem vier participar da tua religião e dos teus costumes. A Bíblia tem todas estas diretivas. Aceita toda a gente, mas se eles não vêm para adorar o teu Deus, faz um muro à tua volta, não os deixes entrar. A Bíblia é nacionalista, exclusivista. Foi por causa exatamente que Israel absorveu os povos ao redor e não lhes fez nada, que foi destruída a sua cultura e que foram levados para o cativeiro. Nós sabemos disso. Portanto, esta história do multiculturalismo, temos que aceitar a todos, é também um objetivo de Satanás para destruir a nossa cultura judaico-cristã. Um exemplo, os migrantes vêm, mas não mudam os seus hábitos. No norte da Europa, os migrantes começaram a chegar e as mulheres começaram a ser violadas. Porquê? Porque os homens que lá estão já estão estragados, já não são homens que defendem as mulheres, porque as mulheres agora têm igualdade de direitos, não é preciso homens para defender, então as mulheres começaram a ser violadas. Porquê? Porque eles trazem os costumes das suas sociedades, eles não se mudam. Se alguém aqui gosta do comunismo, então não venha para Portugal, vá para a China, vá para a Venezuela. Se alguém gosta do Islão, é melhor ir para os países árabes. Se alguém defende o budismo, então vá para o Oriente. Se alguém aqui gosta de religiões tribais, então terá que ir para o interior da África. Ou seja, o multiculturalismo serve para descaracterizar a sociedade judaico-cristã. O recebermos toda a gente e estas ideias que também nos incutem na cabeça que temos que aceitar todos e aceitar toda a cultura de todos, serve para isto, para descaracterizar a nossa sociedade. Um exemplo. Porquê é que não há igrejas cristãs na Arábia Saudita? Já pensaram nisso? Aqui tem que haver igrejas muçulmanas, tem que haver igrejas de todas as religiões. Vocês para a Arábia Saudita não encontram uma igreja cristã. Eles são fechados aí. Mas eles mantêm a sua cultura. Nós, como aceitamos tudo, perdemos a nossa cultura. É o que acontece. Reparem, nós na igreja aceitamos todas as visitas, mas não batizamos todos, pois não. Porque nem todos estão de acordo, ou nem todos vão estar de acordo com aquelas doutrinas. A Bíblia é nacionalista e exclusivista. Se vêm connosco, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Nós, na nossa igreja, temos várias pessoas de outras culturas e são bem-vindas. Elas adaptam-se também à nossa cultura e têm os nossos princípios. Agora, se não vêm com esse objetivo, não são bem-vindos, porque estão a descaracterizar a sociedade judaico-cristã, estão a descaracterizar os nossos princípios. O Rei do Sul ganhou, o Rei do Norte, certo? O Rei do Sul, a besta do abismo, está em voga, mas o Rei do Norte vai fazer o último ataque, a cura da ferida mortal, como nós falamos. Os indícios que nós estamos prestes a este acontecimento, do Rei do Norte voltar a atacar o Rei do Sul. Satanás leva-os de um extremo ao outro. Primeiro o Rei do Norte foi até ao extremo de matar cristãos, de fazer tudo aquilo na Idade Média, então vamos nos libertar disto, então agora Satanás vai para o outro extremo, que é o extremo do Rei do Sul. Homossexualismo, liberalismo, todas aquelas coisas que eu vos mostrei vão ao extremo, ao ponto que as pessoas já querem desistir disto. Temos aqui estes exemplos. Deixo-vos esta ideia. 14 de maio de 2020, o Papa convida líderes mundiais para discutir o Pacto Global sobre a Educação. Fala-se muito sobre este pacto, sobre esta reunião. É um dos passos. Esta é uma ideia também interessante. Vocês já repararam? Se não vão pela religião, então o Papa tem outra maneira, que é o ambientalismo. É outra religião, digamos assim, em voga. Esta jovem, conhecem, defensora do mundo, não tem um mundo para mim, estão a estragar o mundo. Esta conversa dela é muito bonita, que a gente gosta. Então temos uma nova religião, que é a religião do ambientalismo.
E eu perguntava, como é que acha que o papado se vai sobrepor a um mundo tão ateísta? Então temos as calamidades vão fazer as pessoas procurarem ajuda, as pessoas exaltas das ideologias do Rei do Sul, esforços para o comunismo, todas as anteriores são verdadeiras, ou seja, tudo isto é verdadeiro, mas eu vou-vos dar um exemplo de como as pessoas estão cansadas das políticas do Rei do Sul. Sabem porque é que este senhor está no poder? Este senhor está no poder exatamente por isto. Ele tem as ideologias do Rei do Norte. Vocês perguntam, tem? Tem sim, senhor. Vou-vos mostrar. Quem ele colocou Trump no poder foi exatamente os eleitores cansados das políticas de esquerda, cansados do multiculturalismo que está a mudar a América. Quem suportou este homem foi exatamente os evangélicos. Se vocês forem ver notícias como, por exemplo, Sarah Sanders diz que Deus escolheu Donald Trump para estar naquele lugar. Aqui diz que há um filme que se vai falar como Donald Trump sendo aquele que foi escolhido por Deus para ali estar. Não sei se isto faz muita impressão, mas eu vou explicar porque é que isto faz impressão. Em primeiro lugar, porque ele tem oposição às ideias do Rei do Sul. E as pessoas estão cansadas do Rei do Sul. Ele promete quebrar as barreiras de Estado e Igreja. Diz Trump, promete derrubar as barreiras da Igreja e do Estado. Claro que vocês pensam assim, mas Trump é maluco, é isto tudo. Sabem porquê? Porque as maiores estações televisivas da América, todas elas são de esquerda. São do Rei do Sul. Então eles estão a aproveitar para denegrir tudo o que Trump faz. Se vocês forem ver umas estações de televisão da direita, vão ver pessoas elogiar aquilo que Trump faz. Mas aquilo que vem para o mundo, para fora, é as coisas... Claro que ele não é um político político de gema, vai cometer muitos erros, como é lógico. Mas, portanto, é por isto que nós temos esta ideia de Trump, que ele só faz disparates. Reparem na questão de Jerusalém. Qual foi uma das primeiras medidas de Trump? Foi passar a capital de Jerusalém. Porquê? Porque isto interessava aos evangélicos. Por causa dos dispensacionalistas. Era outra história, não temos tempo. As TVs, já falei sobre isto, são liberais. O muro no México é também uma questão bíblica. Separar daqueles que não têm os mesmos ideais. A guerra nos Estados Unidos é uma guerra entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. O Norte está a ganhar terreno. Vocês têm a ascensão da direita nacionalista é planetária. Temos as eleições, por exemplo, de Espanha, que puxa agora o Rei do Norte também. O crescimento da extrema-direita na Europa entende este fenómeno. Há várias coisas. Ou seja, o cenário mais provável para um decreto dominical é os governos conservadores de direita. E esses governos estão a ganhar força cada vez mais porque as pessoas estão a ficar cansadas das ideologias de esquerda. Entendem? Onde é que estamos a ir? Satanás está a levar a esquerda ao limite para depois entrar com força pela direita. A besta do abismo vai ser descartada e vai entrar em palco novamente a besta do mar e a besta da terra. Quando Ellen White falou da nova ligação Estado e Igreja, as pessoas riram-se dela, achavam que era ridículo. Nós hoje já percebemos um bocadinho melhor. Mas hoje eu quis-vos trazer esta história da besta do abismo para que nós podemos ampliar a nossa visão e perceber como é que isto vai acontecer. Esta nova religião dos maravilhados com o Papa está a ganhar adeptos. E chegamos ao fim em que depois o Norte e o Sul, nestes versículos é o último ataque, e temos o Norte e o Sul vão se aliar novamente. O Norte ataca ao Sul com tudo, caos económico, repressão, medo, levam o Sul a aliar-se. O Sul vai se aliar, ou seja, o Norte vai atacar o Sul, e o Sul, vendo que não tem hipóteses, vai se aliar ao Norte. É o que diz o Daniel 11. Daniel 11 diz que estas ideologias do Norte e ideologias do Sul se vão juntar, no fim, com o mesmo objetivo de sempre, destruir os filhos de Deus. O norte ataca o Sul. Chega ao Sul, houve rumores que vêm do Norte. Quais são esses rumores do Norte? São os rumores da terceira mensagem angélica, que está ali. O Norte e o Sul vão agora coligados e vêm destruir o povo de Deus, mas vai chegar ao seu fim e eles não vão ter esse objetivo. O tempo de angústia que há de aumentar até ao fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel estão quase a atingir o seu cumprimento final. Reparem uma coisa, Norte e Sul. Vamos pensar Norte e Sul dos mandamentos. O que é que o Norte faz? Destrói os primeiros 4 mandamentos. O que é que o Sul faz? Destrói todos os mandamentos. Não só os 4, mas destrói todos os outros. Eu perguntava, qual das melhores propostas ideológicas, as propostas do Rei do Norte, do Rei do Sul, nenhuma das duas serve, venha o diabo e escolha, habitualmente. Na verdade, nem ao Sul nem ao Norte são as melhores propostas. Ok? O que eu vos vou dizer? Nós estamos entre a espada e a parede. Os filhos de Deus estão entre a espada e a parede. Porque nós não somos do Norte, nem da Babilónia, nem somos do Sul, do Egito, mas somos o Israel espiritual. Não olhem para o Norte nem para a esquerda, nem para o Norte nem para o Sul, olhem para cima. Aí é onde está a nossa identidade. Estamos numa posição incómoda, é verdade, mas é a única que garante a salvação. E gostava de dizer outra coisa. Jesus, uma vez, antes de se deixar os seus discípulos, eles fez uma promessa e disse: não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós. Esta promessa continua válida hoje. Jesus continua a dizer: não vos deixarei órfãos. Vocês não vão encontrar pais de mães à esquerda nem à direita, a norte nem a sul.
mas sou eu que não vos deixarei órfãos. Ele prometeu voltar. Isto quer dizer que Deus continua. A profecia que nós temos estado a estudar, as profecias de Apocalipse, o que quer dizer é isto. Deus continua no controle. Deus sabe o que vai acontecer. E Ele deixou escrito para que eu abra os olhos, para que eu perceba onde é que eu estou e eu me possa posicionar como filho de Deus e não como filho do Egito ou filho da Babilónia. Jesus vai voltar, quer queremos, quer não. Mas só se estivermos na posição incómoda, nem estar ao norte nem ao sul, aí podemos ser salvos. Termino com uma mensagem que o Ellen White apresentou no Congresso, na Conferência Geral, em 1896. Ela dizia: o presente dever do todo verdadeiro Filho de Deus é aguardar pacientemente, vigiar atentamente e trabalhar fielmente até a vinda do Senhor para que estejamos preparados para esse solene evento. Eu peguei aqui nas três coisas. Aguardar pacientemente. É verdade que precisamos de paciência. Mas reparem, já viram aqueles atletas que estão a correr a maratona e estão no último quilómetro, por parar para beber um bocadinho de água. Já viram algum atleta fazer isso? Mas às vezes os cristãos parece que fazem isto. Cansam-se da igreja, cansam-se de tanta espera, cansam-se, já estão a ver que Jesus vai voltar há tanto tempo, cansam-se e param para beber água. Não é a altura para beber água. Beber água seja importante, mas vocês percebem que não é isso que eu estou a falar. Ok? Não é a altura para parar a maratona. Pacientemente, esperemos pacientemente. O mundo está conturbado, o mundo está difícil, as ideologias estão fortes. Não é a altura de parar. Vigiar atentamente. Vigiar atentamente para mim quer dizer duas coisas. Vigiar atentamente, olhar para a profecia, perceber onde é que nós estamos. Mas o vigiar atentamente é também olhar para dentro de mim mesmo. Não chego ao conhecimento da profecia. É preciso eu me posicionar perante Deus. É preciso aquilo que nós falámos hoje de manhã na escola sabatina, de aceitar este Deus perdoador e entregar a minha vida a Ele. Este é também o vigiar atentamente o meu interior e também o que está fora. É bom conhecer todas estas profecias, mas elas não mudam se não houver atitudes no meu coração. E trabalhar fielmente até à vinda do Senhor. Quando nós trabalhamos, o tempo passa mais depressa. Quando nós estamos sentados no banco da igreja só a assistir o que se passa, o tempo vai demorar muito a passar. Precisamos de nos entregar ao trabalho, porque é no trabalho que as coisas vão acontecer e que nós vamos nos sentir muito mais realizados. Estes três pontos são todos eles muito importantes. Ellen White deixou isto escrito já há muito tempo atrás, mas são instruções que continuam válidas para nós hoje. Hoje não avançamos nada em Apocalipse, continuamos nos 68%, mas eu creio que esta pit stop foi importante para nós nos enquadrarmos onde é que nós estamos hoje. O próximo culto será então sobre as pragas, será o próximo Apocalipse tem libertado. Que o Senhor nos ajude. Que possamos entender o tempo em que estamos e a sermos biblicamente corretos e não politicamente corretos. Boa sábado.